E o que nos diz essa senhora tão agradável, J.Z. Knight? Você é um Deus. Esqueça de Jesus Cristo. Ele é apenas um entre os deuses. Isso é espiritismo, pois o homem se coloca a si mesmo como um Deus a ser adorado. Então nós temos todos esses reis deuses, como o Dalai Lama, todos esses reis, os sistemas de adoração do mundo, todos esses sistemas de adoração, eles se encontram nas Nações Unidas para formar uma grande religião unida. E nós precisamos reconhecer a mesma divindade por trás de tudo isso. Eu tenho um problema com isso. Como é que eu posso reconhecer uma divindade que se exalta quando eu estou acostumado a adorar uma divindade que é humilde? As duas coisas são incompatíveis, mas eles tentam fundir todas essas coisas num grande supersistema. E Bhagwan Sher foi adorado como ser humano. Será que isso realmente lhe dá autoestima? Pelo contrário, tira sua dignidade. Ou o Maitreya, que apareceu em Nairobi e as pessoas o adoraram como Jesus Cristo. O pessoal da igreja hoje gosta muito de Harry Potter. As crianças se vestem como Harry Potter e começam a praticar os seus valores na igreja. Isso é bruxaria. Então, a igreja incorporou a bruxaria em seu sistema? Sim ou não? Pelo menos ela tem tolerado a bruxaria. Há muitas pessoas na igreja que ficam horrorizadas quando elas veem isso acontecer. E eu acho que Deus está permitindo que as coisas fiquem cada vez piores, para que eles possam acordar e ver o que aconteceu com a igreja. A igreja se tornou Babilônia ao permitir a adoração do dragão em seu próprio seio. E o espiritismo moderno com as irmãs Fox? Aí estão elas. Tudo começou com uma batida. Tap, 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 tap. Mas elas então passaram a ter sessões mediúnicas e a adoração de demônios. E nós vimos que os fundadores dos movimentos cristãos modernos, as organizações de pesquisa psíquica, os grandes bispos, Westcott, Hort, todos esses, eles de fato reescreveram uma Bíblia para nós, se você quiser dizer isso. Eles tinham as suas sociedades de fantasmas e se comunicavam com os espíritos. Será então que isso não é espiritismo na igreja? O espiritismo diz que os mortos sabem mais do que os vivos. E a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Gênesis 3, 4. Neste caso, como em muitas outras passagens bíblicas, o diabo disse a verdade. E o Senhor falou a mentira. Foi isso que falou E.W. Sprague, um espírita. Abertamente. Eles não escondem suas palavras. O princípio fundamental do espiritismo é que o ser humano sobrevive à morte do corpo e que, ocasionalmente, sob condições não ainda completamente compreendidas, nós podemos nos comunicar com aqueles que foram adiante de nós. J. Arthur Hill, Espiritismo, História, Fenômenos e Doutrina, página 25. Essa é a definição de espiritismo, mas a Bíblia diz que quando você morre, você morre. Sua única esperança é a ressurreição. É a sua única esperança. Os espíritas dizem que podem se comunicar com os mortos. Não há morte na sepultura. Eu converso sempre com os mortos. Eu não posso duvidar que as pessoas continuam vivas após a morte, porque eu falo com elas com frequência. Foi Oliver Lodge que disse isso. Bem, os reis modernos tentam se comunicar com os mortos por toda parte. O príncipe Charles tem sessões regulares com Patton, que já morreu faz muito tempo. E ele é o cabeça da igreja da Inglaterra. Há espiritismo na igreja? Sim ou não? Claro que há espiritismo na igreja. O jornal Pensador Progressista, de 18 de maio de 1929, diz: o que o espiritismo é e faz? Ele remove o temor da morte. A morte é realmente o portal para o mundo dos espíritos. Ele ensina que a morte não é a cessação da vida, mas apenas uma mudança de condição. O espiritismo é a mensagem de Deus para os mortais, declarando que a morte não existe. O que isso faz com Deus? O que isso faz dele? Faz dele um mentiroso. É isso mesmo. Todos os que faleceram ainda estão vivos. Ensina que todos os que faleceram ainda estão vivos, que há esperança na vida no além para o mais pecador, que toda alma progredirá através das épocas até as alturas, sublimes e gloriosas, nas quais Deus é amor e amor é Deus. O mundo lá fora está vivendo essa mentira. Eu tenho informações sobre sessões espíritas.
até mesmo fitas de uma sessão com Cecil John Rhodes. Claro que ele está morto, mas ele fala aos espíritas e explica como é a hierarquia do outro lado e que os mais ímpios desta terra, de acordo com essa sessão espírita, são mais elevados do que Jesus Cristo do outro lado. Adolf Hitler, por exemplo, é mais elevado do outro lado do que Jesus Cristo, porque ele teve mais experiência aqui na Terra do que Jesus. Vocês podem acreditar nisso? Bem, essas são doutrinas terríveis, terríveis. Doutrinas de demônios, que estão sendo propagadas nas igrejas, porque virtualmente todas as igrejas hoje propagam essa doutrina da continuação da vida. Com quem, de fato, Alice A. Bailey estava falando quando ela falou com Jao Cole? Se os mortos estão esperando pela ressurreição, então com quem ela falou? Quem é Jao Cole? É um demônio? É isso que ele é. Aqui está o site oficial da Igreja de Satanás. Este homem aqui, Anton LaVey. Será que ele ensina boas doutrinas? A Igreja de Satanás é uma igreja reconhecida no mundo. Está lado a lado com outras igrejas da comunidade de todas as igrejas. Mas o que a luz tem que ver com as trevas? Será que o mundo enlouqueceu? Aqui está o sumo sacerdote do satanismo. Supostamente, ele é o responsável pelos sacrifícios humanos. Há notícias satânicas sobre isso. O que a Bíblia satânica diz? Em 1969, Anton LaVey, seu fundador, disse: Satanás representa indulgência em vez de abstinência. Satanás representa uma experiência vital em vez de experiências de sonho. Satanás representa a sabedoria não contaminada em vez do auto-engano hipócrita. Satanás representa bondade para aqueles que merecem, em vez de amor desperdiçado com os ingratos. Mas o que diz a Bíblia? O reino dos céus é feito de pequeninos. Ide aos valados e aos caminhos, ide e buscai os aleijados, os mancos e pessoas semelhantes. Será que nós deveríamos desprezá-los? De modo algum deveríamos amá-los, recebê-los nos braços da igreja, porque eles farão parte do reino dos céus. Que Satanás ria das nossas fraquezas, das nossas mentes simples, dos nossos corpos aleijados. Ele ainda não viu nada. Espere até que eles sejam transformados e recebam o que Deus preparou para nós. Ele ainda será julgado por eles. Então Satanás pede que nós nos vinguemos, em vez de simplesmente dar a outra face. Satanás representa responsabilidade para o responsável, em vez de preocupações com os vampiros psíquicos. Satanás representa o homem apenas como outro animal. Às vezes melhor, mas com mais frequência, pior do que aqueles que caminham sobre quatro patas. E por causa do seu desenvolvimento intelectual, espiritual, divino, ele se tornou o animal mais feroz de todos. Portanto, somos deuses, o mesmo ensinamento. Satanás representa todos os assim chamados pecados, porque todos eles levam à gratificação física, mental ou emocional. Satanás tem sido o melhor amigo que a igreja já teve, pois ele a manteve em funcionamento todos esses anos. Isso está escrito na Bíblia de Anton LaVey. Agora, se você olhar atentamente, quanto disso conseguiu entrar de fato na doutrina da igreja? Uma quantidade assustadora de itens. O olho que tudo vê de Lúcifer. Aqui há algumas coisas interessantes. A cunha do olho, esta pequena coisinha aqui no meio, o olho de Lúcifer. Vocês sabiam que este foi o primeiro videogame do mundo? Pac-Man. Lembram-se disso? Ele saía devorando tudo. Sim, interessante. Então, o espiritismo é o componente do dragão. Tem que ver com atividade demoníaca, que se disfarça como uma atividade da igreja. Mas, de fato, é o satanismo mais puro e demoníaco, pois todos são bem-vindos no aprisco de Babilônia. E a besta? Bem, infelizmente, a besta é o catolicismo. É isso que a Bíblia ensina. Todos os atributos do papado se aplicam a esse poder da besta. É ele que tem o sinal de Horus. As religiões mundiais se sujeitam a ele. Ele se tornou tudo para todos. Ali está ele recebendo o tilak do hinduísmo. Ali está ele beijando o Corão. Nós já falamos disso.
Um Cristo morto não pode se comunicar. Um corpo de Cristo como Deus, literalmente transformando Deus em um pedaço de pão? Será que isso pode salvar você? Não. Acredite em mim. Eu já tentei conversar com ele. Ele não responde, ele não responde. E a substituição de Maria? Ali está o brasão de armas do Vaticano, o dragão na crista papal no Museu do Vaticano. Vates significa adivinhador, serpente, Vaticano, serpente adivinhadora. É isso que significa. Então, se nós seguimos o poder da besta, nós acabamos encrencados. Apocalipse 13:4. E eles adoraram um dragão, que deu seu poder à besta. E eles adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem é capaz de fazer guerra contra ela? Então, se nós reconhecemos a Roma como líder espiritual das igrejas, bem, então nós estamos reconhecendo a liderança de Babilônia, em vez da liderança de Jesus Cristo. E qual é o objetivo dos jesuítas? De acordo com eles, eles buscam a maior glória de Deus. Mas se você examinar os fatos, você vai descobrir que o objetivo deles é o domínio mundial. Eles se tornaram indispensáveis para o Papa. O Papa sem eles não podia existir, porque o catolicismo se encontra identificado com eles. Eles se tornaram indispensáveis para os governadores. Eles comandam as revoluções com suas próprias mãos. E, de certa forma, com um nome ou outro, são eles que governam o mundo. Isso é fato. Todas essas revoluções das quais falamos, todas essas mortes e destruição, tudo está sob o seu controle. Eles criam caos, eles criam a ordem mundial quando eles querem, e nós temos que nos sujeitar a eles. Mas há outro componente ainda de Babilônia, o falso profeta. Trata-se de algo muito triste. Eu vi outra besta saindo da terra, e tinha 2 chifres como um cordeiro. Trata-se de outro sistema cristão, que falava como dragão. Nós discutimos isso quando falamos de Apocalipse 13. Aí estão os Estados Unidos, protestantes, surgindo e recebendo o seu poder e se tornando uma imagem da besta, se tornando como ela é. E o protestantismo, que deveria representar liberdade e justiça, é de fato hoje maçonaria em disfarce. A estátua da liberdade é maçônica. Uma aliança pura, que de fato é uma aliança impura. A parede de separação entre a igreja e o Estado é uma metáfora que tem por base uma história mal contada. E porque se voltaram para Roma, as igrejas protestantes adotaram características da besta. A igreja da Inglaterra aqui teve o seu rosto transformado e se tornou como uma besta. Nós já falamos sobre isso. Nós também estudamos os seus ensinamentos, o que eles estão ensinando e como isso é totalmente contrário à Bíblia. O que Schuller disse, o que a Bíblia disse, todas essas coisas. Schuller disse, nós podemos orar, Pai nosso que estás nos céus, honorável seja o teu nome. E nascer de novo significa que nós devemos mudar de uma autoimagem negativa para uma autoimagem positiva. Uma religião baseada no eu, uma religião baseada em valores mundanos, uma religião que honra o homem ao nível da divindade. E isso tudo é pecaminoso. É pecaminoso e precisa ser chamado pelo seu nome certo. Quer Billy Graham apoie ou não. A Bíblia, e apenas a Bíblia, quer ele se sente com o Papa ou não. E o movimento carismático? Esse movimento ensina, onde se diz eu sou, eu simplesmente sorrio e digo, sim, eu sou também. Será que isso ainda é cristianismo? Eu acho que não. A revista Guardadores de Promessa, de Kenneth Hagin, tem o obelisco, tem uma forma de piedade, mas nega sua eficácia. Tudo isso é muito triste. E Benny Hinn ensina, diga, eu sou, eu sou, eu sou. Não diga, eu tenho, diga, eu sou. Você é tudo o que ele era, e tudo o que ele é, você será. Será que isso é cristianismo? Eu acho que não. Então, o que é isso? Isso é uma profecia falsa, isso é uma pregação falsa, isto é uma mentira, e como mentira tem que ser exposta. Então, nós temos 3 componentes em Babilônia: o dragão, a besta e o falso profeta.
Nós mostramos o que eles são de fato, e a mensagem vai para o mundo. Babilônia não é o que parece ser. Caiu, caiu Babilônia. E então segue outro anjo. Mas vocês acham que as igrejas aceitarão essa repreensão? Sim ou não? Não, elas não vão aceitar. Será que os indivíduos vão aceitar essa repreensão? Sim, graças a Deus, a pregação não será feita em vão. Mas e a terceira mensagem angélica? O que ela diz? Apocalipse 14, 9. E o terceiro anjo seguiu-os, dizendo com uma alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca na fronte ou na mão, o mesmo beberá do vinho da ira de Deus, que é derramado sem mistura na taça da sua indignação, e será atormentado com fogo e enxofre na presença dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Uau! Eu nunca vi uma mensagem tão dura saindo da boca de Deus. Ela é uma mensagem dura. Mas nós já falamos de fato sobre isso, porque nós falamos da marca da besta, sobre a fronte e a mão, quando nós falamos de Apocalipse 13. Vamos lembrar isso. De que se trata, afinal de contas? O mesmo beberá do vinho da ira de Deus, que é derramado sem mistura, sem misericórdia desta vez. Destruição total. Na taça da sua indignação, e ele será atormentado com fogo e enxofre na presença dos santos anjos e na presença do Cordeiro. O que isso significa? Eu ainda vou fazer mais 2 palestras sobre isso. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. O que isso significa? E eles não têm descanso, nem de dia nem de noite. Aqueles que adoram a besta e sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. O que isso significa? O que significa para todo sempre? Bem, eu vou passar 2 palestras falando sobre isso, as 2 últimas. E depois teremos paz eterna após isso. Apocalipse 14, 9 a 10. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e descansou no 7º dia. Portanto, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Êxodo 20, 8 a 11. Lembre-se que é um sinal entre mim, um juramento, e o Senhor. Porque ele descansou no 7º dia. Ele foi refrigerado. E sinal significa marca. Então Deus tem uma marca, é o sábado. Nós precisamos compreender a marca de Deus, o seu sinal, o seu selo. E nós falamos sobre isso quando lidamos com Apocalipse capítulo 13. E o Senhor me deu 2 tabletes de pedra escritos com o dedo de Deus. E por isso não podiam ser falsificados. Deuteronômio 9, 10. Portanto, o selo de Deus, a marca de Deus está no coração da sua lei. É o sábado. E esse selo dá autoridade, como nós já vimos, a toda a lei. Agora, será que nós somos salvos ao guardar a lei? Não. Vamos deixar isso bem claro. Mas sem guardar a lei, seremos salvos? Não. Compreendem? Sempre faça essas 2 perguntas. Agora, o ponto é que, se nós não somos salvos ao guardar a lei, então como é que nós somos salvos? Pela graça. A graça nos salva 100%. A graça nos salva. Nós somos salvos pela graça. Portanto, se eu agora guardo a lei, o que eu estou reconhecendo ao guardar a lei? Eu estou reconhecendo uma autoridade superior a mim. Isso não é correto? Se eu guardo a lei, eu estou reconhecendo um poder superior a mim. E se eu a guardo exatamente como ele disse, eu estou reconhecendo a sua autoridade. Está correto? Então, a autoridade de quem eu estou reconhecendo? De Jesus. Então não pense que ao dizer guarde a lei, você é legalista. Não. De fato, ao guardar a lei, você está fazendo o que é certo. Você está propagando a justiça pela fé. Porque você está reconhecendo a superioridade de Deus em sua vida. Você está reconhecendo sua dependência dele e você se alinha com a sua vontade, porque você está reconhecendo a sua fidelidade na compreensão. Será que isso faz sentido? Então, ao não aceitar as leis dos homens, mas aceitar as leis de Deus, eu reconheço a minha dependência dele. Eu aceito a sua justiça pela fé.
Portanto, a mensagem da marca da besta envolve justiça pela fé e obediência como consequência. Simplesmente isso.